Muita paz para todos. Nós renovamos neste início toda a alegria e satisfação que nos envolve com a oportunidade de podermos dividir com encarnados e desencarnados minutos assim, frações de segundos, quando nós estamos bebendo numa fonte profunda e fecunda, que é a fonte do cristianismo, e dentro de uma casa espírita, quando a casa espírita funciona como um catalisador destas energias. Eu agradeço imensamente todo o carinho daqueles que estão aqui e que nós façamos um bom proveito, que nós consigamos estabelecer uma sintonia com a lição, que já foi anunciada pela nossa irmã, do Caminho, Verdade e Vida, a lição 20, companheiros. Este livro, Caminho, Verdade e Vida, ele foi psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é o Espírito Emmanuel. Há umas 2 ou 3 oportunidades que aqui estivemos, nós comentamos que num discurso do professor Eurípides Barçanufo, e é um discurso recente que ele fez num encontro com médiuns, ou seja, quem não conhece, o professor Eurípides Barçanufo, ele viveu em Minas Gerais, em Sacramento. Ele nasceu em 1880 e faleceu em 1918. E ele desenvolveu uma tarefa muito importante quando da sua vida física lá em Sacramento, e depois do seu desencarne, ele continua o seu trabalho fecundo em nome do Cristo. E ele tem uma instituição, ele gerencia, ele é o responsável por uma instituição de amplas atividades. Dentre as atividades desta instituição está uma específica, que é a atividade de recolher os espíritas que, ao desencarnar, desencarnam com algumas dificuldades. Então, nós estávamos dizendo que num encontro recente do professor Eurípides, e como eu já disse de quem se trata, vocês já estão imaginando que foi um encontro no plano espiritual. Ele fez um encontro com um grupo de médiuns, o assunto era mediunidade, e ele abriu a sua fala dizendo mais ou menos assim, que o estudo do Evangelho é de grande, de enorme importância para todos nós, porque nele, neste estudo e no próprio Evangelho, está ali uma proposta. Isso é interessante pararmos para analisar sobre isto. Ou seja, o Evangelho é uma proposta educacional de Jesus. Jesus fazendo uma proposta para nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos na Terra. Então, o nosso irmão Eurípides Barçanufo, ele diz assim, que esta proposta educacional de Jesus tem por objetivo a nossa felicidade, a felicidade de cada um. E ela utiliza-se, ou seja, nesta proposta, que é o Evangelho, que é o estudo do Evangelho, está inserida uma pedagogia, e esta pedagogia, ela está assentada no amor e na esperança. É um introito, assim, extraordinário para que nós consigamos levar avante o estudo. Então, olha o companheiro, que é o livro de hoje. Nós acabamos de dizer, o companheiro é a lição 20 do Caminho, Verdade e Vida. O Caminho, Verdade e Vida é um estudo que o nosso irmão Emmanuel faz do Evangelho, mas não como nós, há 1 mês e pouco, 2 meses, nós encerramos aqui um estudo do Evangelho. Nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o capítulo 1 e fomos até o último capítulo. Mas nós continuamos estudando o Evangelho, só que agora de forma diferenciada. Nós pegamos um livro do nosso irmão Emmanuel e ele comenta o Evangelho. Neste capítulo 20, que nós vamos estudar hoje, o companheiro, ele comenta lá em Mateus, o capítulo 18, o versículo 33.
só para que nós estabeleçamos uma sintonia exata com aquilo que estamos propondo. Aí ele diz assim: em qualquer parte, não pode o homem... Eu peço permissão ao autor, porque isso aqui já foi escrito já tem alguns anos, e hoje houve uma evolução na linguagem. Então, nós diríamos assim: em qualquer parte, não pode o ser humano agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Nós temos que abrir a acústica da alma para ouvirmos o que nosso irmão Emmanuel escreve, dita, e nosso irmão Francisco Cândido Xavier escreve, para que nós consigamos recepcionar a lição e podemos ficar com ela. Nós não podemos liberá-la. Então, eu vou repetir aqui. Ele diz assim: em qualquer parte já é muito para nós. Quando o Espírito está dizendo que em qualquer parte, ele está dizendo que está valendo aqui dentro do centro, que está valendo ali na parada do ônibus, que está valendo nas nossas casas, que está valendo no nosso trabalho, em qualquer circunstância. Estes detalhes, estes momentos para a reflexão, eles são interessantes por isso. Porque nós, via de regra, nós ligamos a nossa vida, assim, nós ligamos o piloto automático e tocamos a nossa vida em frente. Dificilmente nós paramos para algumas reflexões. Aqui na casa espírita, aqui neste ambiente, e dissemos isso há alguns momentos, existe um processo de catalisação das energias e também deste aprendizado. Então, essas são ferramentas, tanto as energias que estão aqui nos envolvendo e também o aprendizado que nós estamos efetuando, são ferramentas que Jesus nos concede, e acabamos de dizer isso na linguagem do nosso irmão Eurípides Bassanufo. Ele chama isso de proposta educacional. Proposta educacional. Ele não diz que o objetivo do Evangelho é permitir que nós façamos uma construção de uma cultura nova, de uma cultura religiosa. É, sim, uma construção de algo novo, mas a proposta é educacional. A palavra ela é mágica, educação. Então, continuando aqui, ele diz assim: o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. É a lição de hoje. O comentário que nós estamos fazendo envolve este vocábulo, companheiro, e envolve um vocábulo que é, por demais, conhecido de todos nós. Ninguém aqui desconhece. O que significa companheiro? Significa amigo, significa colega, mas dificilmente nós paramos para analisar sobre o vocábulo. É o meu caso pessoal. Eu já estou casado há um bom tempo, né? Já estou aí passando do meio século, mas dificilmente eu paro para refletir sobre uma companheira que eu tenho ao meu lado. Eu, quando apresento, falo assim: essa é minha esposa. Ou eu estou conversando com ela, eu penso: essa é minha esposa. Mas refletir sobre a companhia, a amizade, o coleguismo do companheiro ou da companheira, dificilmente nós fazemos. Então, nós estamos, neste momento, atendendo a essa convocação da lição do nosso irmão Emmanuel e dizendo assim: em casa, ele pode chamar-se pai, está se referindo ao companheiro. Em casa, ele pode chamar-se pai, ou pode chamar-se filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Estamos prestando atenção o quanto isso é generalizante? O quanto nós passamos a nossa vida inteira envolvidos com as companhias? É bem verdade que, em alguns momentos, existem atritos nestas companhias, ou seja, neste convívio. Mas estamos num estudo que o nosso irmão Emmanuel elabora em cima do capítulo 18, versículo 33 de Mateus, dizendo
que é interessante refletirmos sobre a expressão companheiro. Continuando aqui. Se o Eterno encaminhou a teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Eu não vou ler a lição toda, não. Este introito só foi mesmo para que nós pudéssemos ter uma ideia assim, bem legal, bem profunda daquilo que nós hoje estamos fazendo como motivo da nossa reflexão. Então, estamos vendo o Evangelho, a continuidade do Evangelho, mas sobre uma ótica diferenciada. Quando nós aqui fizemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a ótica era, a palavra era do Kardec, de Allan Kardec, porque o Evangelho ele foi organizado pelo nosso irmão Allan Kardec. O que nós estamos vendo neste livro, Caminho, Verdade e Vida, é o mesmo Evangelho. São as mesmas mensagens, mas nós estamos vendo sobre uma ótica diferenciada, que é a ótica do nosso irmão Emmanuel, quando ele estabelece estes comentários. A lição 20 de hoje ela não foge à regra. E dissemos há alguns momentos, o centro espírita, essa casa espírita, e quando a gente fala o centro espírita, nós imaginamos esse ambiente que nós estamos enxergando aqui, com as cadeiras aí para que nós fiquemos assentados e com a paciência de Jó para ouvir alguém que está falando aqui e para depois tomar um passe e vai embora para casa. Aqui nós estamos fazendo referência a um ambiente um pouco mais extenso. Não é só esse ambiente físico que nós estamos registrando. Nós estamos falando do centro espírita como um pronto-socorro espiritual. Um pronto-socorro que nos acolhe, que acolhe a cada um de nós, que acolhe a centenas e centenas de desencarnados e que nós estabelecemos aqui, neste convívio, um ambiente maravilhoso. Dissemos, alguns momentos, utilizando a palavra, é no centro espírita que nós estamos tendo esta catalisação das energias benéficas, aquelas que nos carregam e nos levam a um processo de equilíbrio, de amor e de amizade, e hoje na lição de companheirismo. E além deste aspecto, o centro espírita está nos permitindo, assim como neste momento, um estudo. Está permitindo a cada um de nós, não é só uma reflexão, é um estudo sobre o Evangelho, sobre uma passagem de Mateus, cujo estudo o nosso irmão Eurípides Barçanufo diz assim, este estudo, o objetivo deste estudo das passagens evangélicas é um objetivo educacional, é uma proposta que Jesus faz para a sociedade, que faz para nós, que faz para os cristãos, para que nós nos eduquemos sob esta ótica. Hoje, a ótica é a do Emmanuel na lição do Caminho, Verdade e Vida. E aí o nosso irmão Eurípides ainda conclui dizendo que o objetivo deste processo educacional é permitir que nós, todos nós, nos tornemos felizes. Dentro de uma pedagogia, se é um processo educacional de Jesus, se é uma proposta dele, há uma pedagogia presente. E o nosso irmão Eurípides diz, essa pedagogia é aquela que assenta-se, ela se estrutura no amor. Ela se estrutura na esperança. Duas palavras mágicas nas nossas vidas, amor e esperança. O amor que cobre uma multidão de pecados, não sou eu que diz isso, Paulo é quem diz, o amor cobre a multidão de pecados, e a esperança, que é aquela energia que vai nos movendo e fazendo com que cada um momento da nossa vida, em cada fração de segundos, nós superemos a nós mesmos, as dificuldades que vão se apresentando e nós vamos levando porque somos abençoados e amparados para isso. Então, de novo, o centro espírita é este ambiente que está aqui aglutinado com as nossas presenças, nossas de encarnados e desencarnados, movendo-nos neste objetivo da educação, da proposta de Jesus e permitindo que estabeleçamos um convívio. A lição 20 hoje, que é a do companheirismo, ela está mais próxima.
Nós, nas nossas falas, principalmente de uns tempos para cá, temos sido assim bastante repetitivos quando, nos referindo às presenças de todos nós, estamos dizendo, olha, pessoal, não é para ninguém ficar assustado, não é para ninguém ficar cismado, não é para ninguém deixar de vir ao centro, mas todas as vezes que nós comparecemos aqui e ficamos sentados aí, tendo a paciência de ouvir alguém falar sobre o Evangelho, conosco se deslocam lá do exterior que eu digo, exterior ao prédio, ao ambiente do centro, das nossas casas, da rua, das vias públicas, se deslocam conosco um punhado de companheiros. Nós temos repetido isso aqui. Nós temos dito que nunca, em hipótese nenhuma, nós entramos aqui sozinhos, mesmo aqueles que vieram só. Nós não entramos sozinhos, nós entramos com um punhado de companheiros. Com as mais diversas intenções, companheiros que estavam perdidos, companheiros que nos localizaram no trajeto, companheiros de longas datas, companheiros que estão conosco na vida e que nós nem sabemos das suas presenças. Vamos parar um pouquinho para analisar isso aqui. Imaginemos que desespero é para alguém quando acompanha outrem durante vários anos, sem ser notado, no ostracismo, eu diria mais exagerando, às vezes até mesmo num quase abandono. Pois bem, ao virmos a casa espírita, nós trazemos conosco muitos desses companheiros. Eles vêm, quando entram neste ambiente, quando respiram neste ambiente, eles sentem o que nós sentimos. No ambiente de paz, nós nos sentimos muito bem, mesmo que alguns destes companheiros, e eu estou pedindo permissão ao autor da lição, porque ele não se refere no plural, companheiros, ao companheiro, mas nós estamos falando das companhias, estamos tratando no plural dos companheiros. Muitos destes companheiros que se deslocam conosco, eles têm, sim, compromissos dos mais íntimos e dos mais profundos conosco, e vice-versa. E também nós temos compromissos com estes companheiros, com estes irmãos. Alguns nos acompanham quase a vida inteira. Bem, o que nós estamos dizendo? É para assustar? É para nós sairmos aqui assustados? É para voltarmos para a nossa casa preocupados? Nada disso, ao contrário. O equívoco, ou seja, o limite que nós às vezes estabelecemos nas nossas falas, é que quando nós mencionamos isso aí, nós paramos. Nós paramos na companhia. Por que nós paramos? É porque nós estabelecemos uma presunção que o companheiro, ou que os companheiros que vieram conosco, que estão aqui no ambiente, eles serão socorridos. E é verdade. Nós acabamos de dizer que aqui é um pronto-socorro espiritual, que é uma casa, o Centro Espírita é uma casa de atendimento a encarnados e desencarnados. Então, nós paramos a nossa fala nesse aspecto. Estabelecemos uma presunção de que estes companheiros, eles serão socorridos. E serão. Quando eu digo serão, nenhum será socorrido sendo violentado na sua vontade, no seu desejo. Nenhum. Eles vão passar por conversas, por esclarecimentos, até o momento que possam e aceitem esses socorros. Aquele que não desejar, ele não fica. Mas estamos dizendo que trazemos um monte de companheiros, sim. E hoje nós queríamos ir além de estabelecermos essa presunção, que eles serão socorridos. Nós gostaríamos que todos nós, neste momento, exatamente neste momento, os companheiros são nossos, eles estão conosco. Eles vieram porque nós viemos. É bem verdade que existem alguns outros que, independentemente da nossa presença, eles vêm, já estão aqui. Não estou falando nem daqueles que cuidam da atmosfera da casa, da atmosfera espiritual. Não estou falando dos mentores, dos espíritos que nos sustentam aqui no ambiente, não. Nós estamos falando das visitas mesmo.
Tem uns que não vêm conosco, não. Eles vêm espontaneamente, porque souberam que no centro tem um ambiente bom e que eles podem receber esclarecimentos e podem receber socorros. Mas nós queríamos fazer uma proposta. É que, como os companheiros são nossos, nós é que trouxemos essas companhias e elas estão conosco, a responsabilidade é nossa. É que neste instante, que está existindo um momento simbiótico extraordinário, nesse momento que a sintonia entre nós, que estamos aqui presentes, de encarnados, e os desencarnados que estão ligados conosco, é uma sintonia espetacular, maravilhosa, que nós pudéssemos parar um pouquinho a nossa mente, que é intensa dos pensamentos, e estabelecêssemos em silêncio uma conversa com Deus, dizendo mais ou menos assim: ó Deus de bondade, se nós estamos aqui nesta casa, se conosco vieram irmãos, companhias, que nós não estamos identificando com os nossos olhares, mas sabemos, estamos convictos das suas presenças. Alguns deles não são tão amigos, mas são companhias. São companhias que estão conosco já há algum tempo. Essa é uma conversa que nós estamos estabelecendo com Deus. Outros mais são amigos, são queridos companheiros de jornada, são muitos que vêm porque gostaram da nossa companhia, por misericórdia, ó Pai de bondade. Permita que este ambiente, neste instante, autorize os socorros destes irmãos, os encaminhamentos destes irmãos, destes companheiros, para os núcleos de refazimento, para os locais apropriados, para onde eles possam e recebam não só os esclarecimentos necessários, mas recebam as luzes para que as suas vidas sejam pautadas pela paz, pela harmonia, pela tranquilidade. E se porventura, nestas companhias nossas, encontram aqueles que ainda não compreendem o amor, que não sentem a esperança, que não conseguem perdoar, e se nós os magoamos em alguns instantes, nós estamos, Jesus, em vosso nome, pedindo perdão a cada um desses irmãos, para que eles recebam este pedido e recepcionem esse pedido de perdão e compreendam das nossas dificuldades e dos nossos limites, mas que cada um receba este amparo e esta assistência e o encaminhamento para o local que for necessário para o refazimento, para a reestruturação. Por que é que isso é conveniente e maravilhoso quando nós estamos fazendo isso aqui? É porque nós precisamos deles, dessas companhias. Nem eles vão nos abandonar, e a expressão companheiro é nesse sentido, e nem nós vamos abandoná-los. E quando nós estamos elevando os nossos pensamentos numa prece assim, para pedir a Deus a ajuda em benefício deles, nós estamos sinalizando que eles podem confiar, que nós faremos e seremos uma boa companhia, e que não há nenhum motivo para que nenhum destes companheiros, desses irmãos, fiquem desesperados, ou para que eles possam, dentro de algumas propostas que não são das melhores, desenvolverem técnicas ou desenvolverem ações que não sejam das melhores. Porque nós fizemos a leitura do livro, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Esse negócio, quando nós estamos conversando aqui, fica muito simples, fica uma lição simples. Estamos falando de companhia, de simples companhia. Não, estamos falando de algo bastante complexo. Nós, na doutrina espírita, aqui no Brasil e no mundo, mas a gente fala do Brasil porque o espiritismo existe no Brasil. O que existe no mundo são brasileiros que estão lá fora e fazem os seus centros espíritas e o movimento espírita. E nós estamos comemorando 160 anos de doutrina espírita, porque o espiritismo começou lá em 1857. Mas aqui, especificamente nesta casa, nós estamos comemorando os 60 anos do Sebastião Mártir. Os 60 anos porque essa casa começou a funcionar em 1957,
funcionou já o ano inteiro, não nesse local não, um pouco mais abaixo aqui nesta avenida, mas mesmo nessa avenida. Começou a funcionar em 1957 e depois foi construído aqui e o centro veio para cá e se estabeleceu. Mas em 1958, exatamente no dia 20 de janeiro, daí o nome Sebastião Mártir, oficializou-se o Sebastião Mártir. Então, nós já estamos comemorando, mesmo em 2017, os 60 anos a partir de 1957, porque o centro veio de Goiânia para cá com o intuito de dar apoio aos espíritas que estavam vindo do Brasil inteiro para cá e para começar a doutrina no Distrito Federal. É o primeiro centro espírita daqui de Brasília. Então, nós estamos comemorando, e quando nós falamos em comemoração, todos nós imaginamos assim, eu estou comemorando porque eu estou olhando para o passado. Agora mesmo vocês me ouviram dizer aqui várias vezes, olha, a doutrina nós estamos olhando lá para 1857, olha, o Sebastião Mártir nós estamos olhando para 1957, são 60 anos, e 160 da doutrina. Nós estamos olhando para o passado. E este olhar para o passado, ele tem que ser justificado, porque não foi um passado de abandono, não foi um passado de isolamento, foi um passado de companheirismo. É a nossa discussão hoje, os companheiros. Foi um passado de convívio com companheiros, mesmo aqueles que são novos aqui, mas um convívio com aqueles que estão encarnados e desencarnados. E na lição que fizemos a leitura, que é a lição 20, ela diz lá, esses companheiros, eles estão na família, às vezes tem o nome de pai, tem o nome de mãe, tem o nome de irmão, tem o nome de avô, tem o nome de avó, estão no trabalho, lá fora, no trabalho profissional, e assim como também estão aqui no centro. Aqui no centro, muitos de nós estamos vinculados à casa por alguns anos e estabelecemos um grau de companheirismo com aqueles que vão dividindo o oxigênio da vida conosco no decorrer dos 60 anos. Isso é passado. Nós, abrindo uma aspas aí, agora, recentemente, tem um mês, no máximo um mês, eu ouvi de um artista famoso brasileiro, eu não vou mencionar o seu nome, mas é um artista bem famoso, bem conhecido, uma justificativa sobre experiência, que eu fiquei assim eu pensei sobre o assunto e fiquei assim com muita pena dele, quando ele diz assim, ele já é um artista experiente, exatamente sobre isso que nós estamos conversando. Aí ele diz assim, mas a experiência não é nada mais do que quando eu coloco uma lanterna nas minhas costas e clareio o meu passado. Exatamente sobre o passado é que nós estamos falando aqui, comemorando os 160 anos e 60 anos, nós não estamos comemorando os 60 anos daqui para frente, não. Nós estamos comemorando esse passado. Só que a experiência adquirida não é simplesmente o clarear de uma lanterna localizada no passado, mas é uma vida inteira, estabelecida com companhias, com irmãos, queridos, mais queridos, menos queridos. Quando nós falamos dos 60 anos do Sebastião Mártir, nós estamos olhando para trás, sim. Estamos falando sobre aquela que trouxe o centro para cá, que é a Dona Sinhá. Estamos falando sobre a Icanusa Delísula. Estamos falando sobre a Deine, que está aqui, que esteve aqui, está aqui desde o começo. Estamos falando sobre o Jorge Cauí, sobre o Valdeci, sobre um monte de irmãos desencarnados. Mas nós estamos falando desses contemporâneos, da amizade que nós tivemos o prazer e fomos honrados com as presenças desses queridos irmãos em nossas vidas. Mas mais do que isso, quando estamos falando aqui de companheiros, de companhias, nós não queremos só olhar a comemoração, neste olhar que é para o passado, mas não é um olhar de desespero, de ostracismo, de isolamento. É um olhar de alegria para dizer, eu pude fazer uma construção, mas ainda continuo construindo e vou fazer o novo, estou fazendo o novo.
O estudo do Evangelho, na linguagem do nosso irmão Eurípides Bassanufo, nos proporciona exatamente isso. O que o nosso irmão Emanuel está fazendo conosco, na lição 20, permitindo que nós aqui tenhamos este prazer de estudar sobre as companhias, sobre os companheiros, é neste sentido, que nós temos um passado, sim, mas, sobretudo, nós temos um futuro. O passado, ele já foi construído, ele já está feito, mas nós temos ainda muito mais para fazer, porque nós estamos vivendo, a vida é eterna e nós estamos continuando a nossa jornada. O estudo do Evangelho é nesse sentido, ele vai permitindo que nós nos sustentemos nas verdades, nas lições do Evangelho, para resistirmos na vida. Não sei se os irmãos viram, esta semana saiu uma reportagem interessantíssima, Quando eu olhei na escala, que vi que hoje eu falaria sobre o companheiro, que é da lição 20, e quando eu assisti esta reportagem, eu falei, que coisa maravilhosa. A reportagem, ela diz assim, que mais ou menos 30... Fiquem atentos, gravem isso. Os jovens que estão aqui, gravemos isso. A reportagem diz assim, que mais ou menos 35% dos meninos e das meninas que estão nascendo nesta geração e que vão nascer nesta geração próxima, mais ou menos 35%, eles vão desenvolver daqui 30 anos, quando estarão adultos, profissões que ainda nem existem. Isso é espantoso. Nós não paramos para pensar sobre isso. Mas o meu neto, baixinho aqui para ninguém ouvir, eu já vou ser bisavô. Então, o meu bisavô, bisavô? O meu bisneto, que vai nascer nessa geração, e vai pegar daqui 30 anos, 35 anos, quando ele estiver na vida profissional, ele poderá estar desenvolvendo uma profissão que hoje nem existe, que nós nem conhecemos. Então, quando nós estamos falando do companheirismo, não é só olhar para trás, não. Seja, aqueles que vieram aqui conosco é em função do passado. São vínculos do passado, mas daqui para frente existem vínculos. Outras companhias, tanto as que já existem, como outras novas companhias, que vão grudando conosco. É o futuro, é a vida. Nós não estamos sozinhos, nós fizemos a leitura inicial, nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados, ou deste lado ou do outro lado. E estas companhias, elas virão, em alguns casos, por simpatias, pelo amor, pela esperança. Em outros momentos, elas virão porque estarão nos cobrando por delitos cometidos no passado. Mas eu gostei foi da pesquisa dizendo que 35%, mais ou menos, quando estiverem, dos meninos que estão hoje, novinhos, que estão nascendo, quando estiverem na vida profissional daqui 25 anos, 30 anos, eles estarão desenvolvendo profissões que nós nem estamos pensando sobre elas, que nós nem conhecemos. Por que eu estou fazendo ênfase com isso? Eu estou mais ou menos dizendo assim, todos nós aqui temos uma enorme responsabilidade com este futuro. Mesmo para alguns, que nós vamos desencarnar um pouco mais cedo sim, porque já estamos mais idosos. Se vamos desencarnar um pouco mais rápido, mas mesmo assim, nós estamos revestidos de enorme responsabilidade com a vida e com essas companhias. Que tipo de energia, que tipo de sentimento eu vou ter para alimentar estes meus companheiros do futuro? Para eles que estão chegando, é uma incógnita, é um incerto, mas para nós que já conhecemos, é apenas a continuidade da vida.
E muitos deles confiantes em nós. As reencarnações funcionam assim. Quando um espírito volta a um lar, volta a uma família, ele volta confiante. Ele não volta porque, no acaso, no momento, aquela jovem se engravidou e aquele menino vai nascer. Não! Existem liames traçados profundamente. Meus queridos irmãos, a lei de Deus é perfeita. Não tem nada que ocorra, nada que aconteça, que não seja de acordo com a sua vontade. Numa relação sexual, quando aqueles bichinhos vão nadando para engravidar, só um dentre trilhões, só um carrega todas as características do ser que vai renascer, do reencarnante. Só um. Daqueles trilhões todos de espermatozoides, só um se reveste. Por que é só um? É porque a bondade de Deus já trabalhou em cima dele, para dizer, você vai ser fulano, você vai ser médico, você vai ser dentista, ou você vai ser uma profissão nova, desenvolver uma profissão nova, você vai nascer neste meio porque você tem compromissos. São as companhias, são os companheiros, só um. Isso é tão espetacular que os outros formam. Como a polícia faz isso muito bem. Quando a polícia tem que proteger alguém, vem aquelas pessoas em comando, em formação, e vão protegendo a autoridade. Pois os outros espermatozoides vão protegendo o único que carrega as características do ser que vai renascer, até o momento que ele encontra o óvulo e forma o ovo para a gravidez. Então, nós não temos responsabilidade com as nossas companhias, só com as de hoje, não. Nós temos que olhar para frente. Quem é que estará sentado aqui no Sebastião Marte daqui 40 anos? Quem é que estará sentado aqui na direção? Estes irmãos estão presentes ou não. Mas eles só farão isto quando alimentados, sustentados, dentro de um companheirismo, dentro de uma alimentação amorosa, repleta de esperança. Do contrário, não vai ocorrer. Que tipo de companheiro serei? Esta é uma responsabilidade de cada um de nós. Meus queridos irmãos, é um tema, a gente vê assim, companheiro, um negócio tão batido, tão conhecido. É sim. Mas como qualquer outro vocábulo, como qualquer outro tema, enseja, quando nós começamos a pensar um monte de possibilidades. Os companheiros do hoje, nós estamos sendo dignos, nós estamos sendo honrados, nós estamos sendo bons exemplos com aqueles que estão dividindo o oxigênio da vida. Nós não estamos falando mais de passado, nós estamos falando do presente para o futuro. Nós estamos dizendo que daqui 30 anos, quando alguém se lembrar, vai se lembrar com honradez, porque esta honradez não vai beneficiar o companheiro que vai ficar, mas será passaporte, será credencial para cada um de nós, quando nós retornarmos à vida espiritual e tivermos que adentrar a uma nova etapa da vida, que é a continuidade da vida fora deste corpo, dentro de um outro corpo mais sutil, mais leve. Estas ações nas companhias, no respeito, elas serão credenciais, que vão nos ajudar nesta relação com este futuro. Meus queridos irmãos, estamos falando do futuro para dizer assim, hoje, aqui na doutrina, nós estamos insistindo na fé raciocinada. O Espiritismo é o único que fala sobre isso. Que nós exercitemos a nossa fé intensamente, mas raciocinando como nós estamos falando e fazendo agora. No entanto, como estamos olhando para frente e dizendo das companhias futuras, nós ousamos dizer, não mais sobre uma fé raciocinada, mas assim como aí fora já se discute, estamos falando sobre algo que nos envolve e que o mundo ainda nem conhece, chamado inteligência emocional.
Inteligência emocional. A expressão é chique. Inteligência emocional. É algo assim, novo na nossa vida. É a fé raciocinada, sobre um ângulo diferente, assim como nós estamos vendo o Emmanuel hoje, pegando o Evangelho e destrinchando para nós numa outra linguagem. Nós desejamos que todos façamos um bom proveito nessa recepção daquilo que nós estamos aprendendo, para que seja de validade na nossa vida. Do contrário, não se justificaria estar aqui me tolerando, me aguentando nesses minutos, nesses segundos aqui no Sebastião Mate. Muito obrigado pela paciência.